Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve da terra ou de fora dela. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast do Chumbo ao Ouro. Eu sou o Maurício Cocito. Eu sou o Rafael Costa. E eu sou a Tainá Silva. Muito bem, meu caro ouvinte. Estamos aqui novamente para o nosso encontro semanal e hoje nós vamos falar sobre uma grande personalidade, um grande mestre, que é Jesus Cristo. Muito bem. Nós fizemos uma enquete com os nossos ouvintes. Alguns deles nos mandaram algumas considerações, algumas colaborações acerca do tema de quem é Jesus para você. E nós gostaríamos de discutir hoje aqui com vocês, apresentar também esses pensamentos, essas formas de enxergar essa grande personalidade, como disse o mestre Maurício, para que nós consigamos juntar algumas peças desse grande quebra-cabeça. E para isso, nós vamos aqui solicitar a nossa mestra Tatá que aborde aí ou nos conte, nos leia aí essas considerações, esses pontos diversos que foram apresentados por esses nossos queridos ouvintes. Mestra Tatá, é com você. Bom, vamos lá. Então, a primeira opinião que a gente tem aqui é do Charles de Oliveira, de São Paulo. E ele disse assim: minha visão de Jesus tiveram algumas fases. Durante muito tempo, acreditei em um ser superior, com poderes de milagres e responsável por tudo que desse certo ou não em minha vida. Hoje, o enxergo como um revolucionário da paz e do amor, um homem comum que passou pela Terra, como Gandhi, Madre Teresa e outros exemplos de amor e caridade. Muito bem, um abraço aí para o nosso amigo Charles, em nome do Projeto Transmutar. Abraço, Charles. Bom, então, se a gente for ver essa questão das fases de visão aí que o nosso amigo comentou, eu acredito que seja muito comum para a maioria das pessoas, porque todos nós, né, vivemos em meio a uma sociedade de cultura cristã. E na nossa cultura cristã, no meu modo de enxergar, nós temos esses pontos de vista, né? Nós diria até que um dogma, né? De que se Jesus, considerado até mesmo Deus, seria responsável por tudo que aconteça, né? De bom ou de mal, dependendo das nossas atitudes, né? Se a gente frequenta a igreja ou enfim, deixa de cumprir algum mandamento, a gente pode ser punido ou, no caso, recompensado. Essa visão, acredito eu, que seja bem comum, né? E o que vocês acham? Bom, eu acho que isso mostra o quanto a gente deixa de assumir a responsabilidade, né? Assumir as rédeas sobre as nossas vidas e por muitas vezes terceiriza isso colocando nas mãos das divindades, no caso do Charles, na mão de Jesus. E assim, por mais que exista um plano maior que rege tudo isso aqui que a gente está vivendo, a gente é co-criador disso também, né? Muitas dessas coisas dependem da nossa atitude, do nosso assumir responsabilidades. Além disso, tem a questão da manipulação também para mim. Porque até que ponto você é um bom cristão, um bom homem, só porque você está buscando as recompensas divinas, né? Você vai à igreja ou ao culto ou às infinitas celebrações, você está indo por qual motivo? Porque você fez uma promessa e precisa cumprir essa promessa para ter uma recompensa? Então, até que ponto isso é manipulação ou não, né? Sim. E eu me identifiquei muito com o relato do Charles, porque eu acho que todo mundo aqui na mesa, né, teve uma reinterpretação da imagem de Jesus, né? Sim. Dessa energia crística. Eu, por muitas vezes, achei que Jesus fosse, de repente, um ser não humano, né? Um ser perfeito.
E hoje, a exemplo do Charles aí, eu consigo enxergar ele como humano, e enxergando ele como humano, eu acho que fica muito mais alcançável pra gente, né? Pra seguir esse exemplo. Sim. Quando eu encaro isso como algo que é alcançável a mim, como ser humano também, eu acho que fica muito mais leve essa crença em Jesus, essa crença em toda essa espiritualidade crística. Se torna mais possível de chegarmos aonde ele chegou através das nossas escolhas, da nossa autorresponsabilidade, né? Até porque Jesus nos mostrou muitos caminhos, né? E aí volta naquilo que eu disse antes de nós assumirmos a responsabilidade e escolher trilhar esse caminho também, que nos foi deixado. Exatamente. E aí ele fala que viu dessa forma, mas que hoje vê Jesus como um ser comum, revolucionário, e que é um exemplo, né, de amor e caridade. E no meu ver, eu acredito que as duas visões estejam muito entrelaçadas, né? Porque ele é um exemplo de amor e caridade como humano, como ser humano e como Deus. Se for seguir pela própria filosofia cristã, nós temos a questão da humildade, do Deus que se faz homem, para que, como homem, possa provar que o humano também pode chegar a ser divino. Então, dentro desse contexto, eu acho que as visões elas se intercalam, né? Sim. E o que eu achei muito interessante também foi porque ele comparou a imagem de Jesus e o homem que ele foi com alguns outros exemplos aqui. Ele citou Gandhi e citou a Madre Teresa também, que são exemplos infinitos de amor e de caridade, que é a própria palavra que ele usa aqui. E também são exemplos mais fáceis de ser estudados, né? Mais palpáveis porque são contemporâneos. Sim. Não tão contemporâneos, né? Sim, mas já são próximos da nossa realidade. Sim, sim. Eu me lembro de uma frase de Madre Teresa quando uma pessoa rica, ao ver que ela cuidava dos leprosos, lhe dissera o seguinte: eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela responde de forma sublime, dizendo simplesmente: eu também não. Bom, então vamos ao próximo comentário, já novamente agradecendo. Charles, um grande abraço, gratidão por sua contribuição. Valeu, Charles. Diante das evidências da existência de Jesus, eu realmente acredito que ele tenha sido um símbolo de fé para as pessoas, amor e generosidade, tanto naquela época quanto nos dias atuais. Um exemplo sólido. Ao mesmo tempo, me questiono sobre os fatos históricos que rodeiam a sua passagem pelo mundo. Não posso afirmar com certeza que ele tenha andado em cima das águas do mar ou outros fatos milagrosos que são contados referente ao seu nome. Não acredito na Bíblia e no que ela representa para a sociedade hoje. Diante da minha visão, resumo que Jesus tenha sido um homem incrível, que fez histórias através das suas ações empáticas para o próximo, e foi crucificado exatamente por sair da curva, naquela época principalmente. Só isso para mim é o suficiente para compreender que ele se tornou o que ele se tornou diante dos olhos humanos. Tiago Jesus, de Sério São mesmo? Paulo também. Que legal. Muito bem. Nosso amigo ouvinte Tiago Jesus. Um abraço. Um abraço para você, uma honra poder contar com a sua colaboração. E eu acho assim que se a gente for considerar somente fatos humanamente possíveis, e talvez até de certa forma sendo um pouco céticos, descartando todos os relatos sobre milagres, já seria considerado, em meu ponto de vista, um grande milagre alguém que conseguisse se manter um exemplo de amor, de caridade, de generosidade, de fé por tantos anos, mais de 2000 anos após sua morte, não é mesmo? Sem dúvida. Até porque eu acho que essas questões quanto aos milagres de Jesus, eu acho que é um pouco secundária, né? Porque eu acho que a grande lição mesmo que Jesus nos deixou foi o exemplo de amor e de empatia, como o próprio Tiago nos relatou. Sim. A questão da Bíblia, né? Que nós somos
livres para acreditarmos naquilo que quisermos, desde que consigamos encontrar um meio para atingir o divino, atingir as pessoas através do amor, através do exemplo que esse mesmo Jesus, que também é citado na Bíblia, deixou. E também falando desse exemplo, muitas vezes a gente acredita que ser exemplo é seguir tudo como a sociedade nos impõe. E nós vimos aí no exemplo de Jesus que, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Ele conseguiu ser exemplo mesmo estando totalmente em confronto direto com os costumes e dogmas da época. Eu acho engraçado que ele colocou aqui: Jesus tenha sido um homem incrível que fez história através das suas ações empáticas para o próximo e foi crucificado exatamente por sair da curva, entre parênteses, para aquela época. E eu acho que a história se repetiria se fosse hoje que acontecesse, porque Jesus era considerado um rebelde, né, para o contexto social daquela época. E assim, mesmo com a passagem e os ensinamentos de Jesus, muito dos dogmas, dos costumes daquela época ainda se perpetuam hoje. E eu acho que são coisas que ele permaneceria contra se fosse hoje, né? Sim, é verdade. Às vezes esses conceitos, esses mesmos dogmas da época, hoje, podem não se apresentar da mesma forma, mas em formas de julgamento, de preconceitos e etc. A próxima contribuição foi do Júlio César, de São Paulo, e ele escreveu um texto bem pequenininho, que diz assim: Jesus foi uma pessoa que veio à Terra, fez a sua missão e depois morreu pelos nossos pecados. Jesus nos salva de nossos pecados. Se você pedir perdão e for sincero de coração, ele te perdoa. Muito bem. Um abraço, nosso ouvinte querido Júlio César de São Paulo. Obrigado por sua contribuição. Sem dúvidas, né? Cada um de nós cumpre a sua missão quando vem para cá, de uma forma ou de outra, satisfatoriamente, com êxito, ou insatisfatoriamente. Mas cada um de nós tem a sua jornada individual, né? Bom, e no meu ponto de vista, essa parte, quando nós temos esse conceito de dizer que Jesus morreu por nossos pecados, por nós, né? Foi um dos primeiros questionamentos que me fiz quando já adolescente. Se a qualquer religião cristã não acredita que haja vida após a morte, reencarnação, etc., como eu poderia ter pecado na época de Cristo para que o mesmo fosse condenado pelo meu pecado se eu nem existia ainda? Então começou um pensamento, um questionamento lógico acerca disso. Então, ou eu aceitaria algo como a reencarnação para considerar que talvez lá atrás eu tivesse pecado e Jesus então sofrera por isso, ou eu simplesmente aceitava que não haveria a reencarnação e que ele teria feito isso 2000 anos atrás por um pecado que eu ainda nem tivera cometido. Nesse ponto, a lógica teria sido um pouco controversa, seria paradoxal, né? Então, o que hoje eu consigo entender? Que Jesus sofreu e morreu não pelos nossos pecados, mas para honrar a sua própria palavra, os seus próprios ensinamentos, para honrar todas as profecias que existiam em prol de dizer que um Messias, um Salvador, adviria em um tempo onde a verdade se faria presente e seria revelada às pessoas. A forma do verdadeiro caminho, a forma de trilhar o verdadeiro caminho até o Pai. E para que ele provasse ser o Messias, ele precisaria passar por todas aquelas situações de sofrimento, derramamento de sangue e, enfim, a morte. Eu acho que quando nós dizemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, isso quer dizer que Jesus foi prova e exemplo daquilo que nós deveríamos ser, né? Ser contra o mal, como o mestre Rafa nos disse. Agora, o que me chamou a atenção no depoimento aí do nosso querido Júlio César foi a questão do perdão. O que vocês acham sobre isso? Sobre se eu me arrepender de verdade, Jesus me perdoa? Até que ponto
Jesus tem responsabilidade sobre esse nosso desenvolvimento? Eu tenho um certo receio de falar sobre isso, assim, porque eu já falei algumas outras vezes aqui que eu nasci no berço cristão, então nós somos doutrinados a viver com um certo medo, porque a gente é ensinado a cumprir certos costumes, e se a gente sai desse costume, a gente está pecando. Então a gente tem que se arrepender, e como o próprio Júlio disse aqui, não é um simples arrependimento, né? É um arrependimento sincero e um arrependimento de coração. Então, eu sinto um pouco de receio, até por aquilo que eu falei no primeiro momento, no relato do Charles, falando um pouco sobre a manipulação, porque eu enxergo exatamente isso. Que é uma forma de manipulação para poder doutrinar as pessoas e fazer com que elas sigam aquele caminho, com medo de não se arrependerem, com medo de não cumprirem o que teoricamente é a lei de Deus. É porque dentro desse contexto, essa lei de Deus seria o que as autoridades estão passando, né? Sim, exatamente. Mas até que ponto nós devemos pedir esse perdão para Jesus? O próprio Jesus disse que todos nós poderíamos perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7. 70 vezes 7. Bom, o que eu vejo dessa manipulação é que existe realmente a manipulação pelo medo, de forma que eu consigo manter as pessoas, os irmãos, frequentando e seguindo determinados dogmas que eu posso estar impondo se eles estiverem, de repente, com medo de errar, com medo de falhar e, sendo assim, não serem dignos do paraíso, certo? Certo. Porém, eu vejo a questão do perdão, quando Jesus nos disse que deveríamos perdoar, muito além do perdão simplesmente de eu com o Pai, mas sim de mim para comigo mesmo e de mim para com os meus irmãos. O perdão, ele não é algo simplesmente benéfico para quem o recebe. Ele é benéfico também para quem o transmite, para quem perdoa. É uma atitude até inteligente, porque se alguém nos faz algo de ruim, qualquer sentimento negativo de ódio, de mágoa, de tristeza, de raiva, que permaneça em nós, somente tem campo de atuação sobre nós mesmos e não sobre aquele que nos tenha feito mal. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos destes tipos de sentimentos, desses tipos de vibrações. Então, quando há essa libertação, o ser que perdoou também se beneficia com isso. Também se torna uma pessoa livre de qualquer tipo de sentimento negativo, de qualquer tipo de vibração adversa. E se ele é capaz de se libertar desses sentimentos, automaticamente ele consegue se sentir perdoado, porque ele vai entender que qualquer erro que ele venha cometer também é uma forma de aprendizado. Sendo assim, ninguém mais deveria, ou poderia, ou estaria dominado pelo medo. E as pessoas então verdadeiramente buscariam o divino, buscariam o que há de mais supremo nesta vida, sendo essa supremacia considerada ou chamada de Deus, de Jesus, não importa, mas que pela verdade do coração elas iriam buscá-la, e não pelo medo. Pois de que adianta o medo sendo utilizado para determinar o caminho que uma pessoa deve seguir, se a pessoa não estaria seguindo por livre e espontânea escolha, livre e espontânea vontade, e sim por medo de se prejudicar? Qual seria a melhor forma de seguirmos um caminho do bem, um caminho divino? Olhando para o nosso próprio bem-estar, ou realmente fazendo como Jesus fez, olhando para a salvação e bem-estar coletivo de toda a humanidade?
Porque se nós enxergarmos por essa ótica, fica até um pouco cômodo, né? Perdoar, porque você perdoa por conta de um merecimento, né? Por merecer os céus. Só que eu acredito que o verdadeiro perdão, ele é uma conversa interior, é essa conversa de coração que você diz, porque ele é muito mais sobre o indivíduo do que sobre quem está fora, porque eu trabalhando o perdão dentro de mim, eu consigo me desenvolver melhor como ser humano. Eu consigo enxergar onde eu errei, não por merecer algo, mas por enxergar que eu posso ser melhor, entregar coisas melhores para o mundo, né? Se eu errei, eu posso ser melhor. Exatamente. Que é o que a gente vem dizendo nos outros episódios, né? Sobre o amor. E estamos aqui também para transmutar, né? Transmutar o perdão em um amor, uma retribuição. E eu acho que a questão do se perdoar é muito válido. Porque a partir do momento que você se enxerga como um ser humano, assim como Jesus foi, e você enxerga as suas limitações e as suas falhas, e você se perdoa de coração, como o Júlio falou, eu acho que fica muito mais fácil você lidar com essas questões. Porque você tá ali se enxergando como um ser humano, passível a erro, mas se perdoando, se amando e se tornando uma pessoa melhor. Muito bem, mestres. Bom, vamos lá para o nosso próximo relato aqui. É da Rafaela e ela diz assim: para mim, Jesus é o Criador de toda a terra, ele não deixa ninguém desamparado, tudo é feito na sua vontade, ele sabe de todas as coisas e os desejos do meu coração. Ele quer sempre o melhor para a vida de cada um, sua vontade é perfeita e agradável. Quando me sinto fraco, ele me faz mais forte. Quando me sinto só, ele se mostra sempre presente e não me deixa desistir nunca. Muito bem. Foi quase que uma declaração de amor. Eu né? ia dizer exatamente isso. Foi um relato bem apaixonado. Exato, exato. E essa declaração de amor que ela fez aí parece ter sido também composta por algumas passagens bíblicas, né? Sim, inclusive quando ela fala que a vontade de Jesus é boa e perfeita, eu não sei se é de propósito ou se foi sem querer, ou se já virou uma linguagem popular, mas é um versículo que está lá em Romanos 12:2, quem quiser dar uma lida depois. Esse capítulo ele é bem bonito e diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho esse um versículo maravilhoso e é muito interessante a gente falar sobre ele, porque assim, no começo tá falando que a gente tem que ser renovado pela transformação da nossa mente. Essa transformação vai fazer com que a gente conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, é o lance da autorresponsabilidade e também da crença em algo maior. Porque eu tenho que me transformar, eu tenho que ser um novo ser, tenho que criar uma nova mente, tenho que me perdoar, tenho que me amar, tenho que perdoar os próximos, tenho que amar o próximo, para eu conseguir me elevar e conhecer a real vontade de Deus, de Jesus, dos seres maiores e o que cada um acreditar. Isso que você falou, mestra Tatá, muito bem falado, por sinal, muito bem emocionante. Me lembrou da nossa primeira lei hermética também, né? O mentalismo. Exatamente. O todo mental, nós somos co-criadores da nossa realidade, né? Sim. E nada como um aprimoramento, uma reinterpretação, na verdade, do mundo, das leis divinas, do conhecimento crístico. Uhum. E já pegando o gancho, como foi tão belamente abordado por vocês a questão bíblica, né? A critério dessa frase da vontade perfeita e agradável de Deus, que a nossa mestra Tatá, nosso mestre Maurício, belamente explanaram aqui. Eu gostaria também de colocar acerca da Trindade, que é algo que ela cita quando fala que Jesus é Deus, né? E para muitos ainda isso é um pouco difícil de entender, mas faz parte de um conceito místico da própria
religião cristã, quando a gente tem aí a associação de Jesus, Deus e Espírito Santo como sendo uma única entidade. E isso nós percebemos, né, em toda a natureza, na própria natureza humana, né? Nós temos corpo, mente e espírito. E essa mesma mente que nós vimos ali na palavra de Romanos, temos uma partícula que deve ser transmutada e a partir dela todo o restante, como o corpo e o espírito, também deveriam ser, para que tudo que nós temos à nossa volta possa ser visto através de nossos olhos mais nobres, mais divinos, mais próximos ao amor de Deus, ao amor do todo, que é realmente a contemplação da beleza de toda a criação universal. Além de tudo isso que a gente já falou sobre esse versículo, o que me chama muito a atenção é que aqui no comecinho cita que a gente não pode se amoldar nem se acostumar, algumas versões dizem se acostumar, com o padrão deste mundo. E assim, eu acho que esse padrão não mudou, desde a época que foi escrito esse capítulo aqui, esse versículo, até os dias atuais. O que seria esse padrão? Seria a falta do perdão? Seria a maldade? Seria a incompreensão? Seria preconceito? Vocês têm mais alguns exemplos? Materialismo. Vaidade. E todos esses egoísmo. Maus exemplos que a gente já conhece. Mas o que eu acho mais interessante ainda é a segunda parte, que fala da transformação da mente. Porque eu acho que dentro da religião a gente acaba esquecendo um pouco da gente e colocando a responsabilidade toda nesse ser espiritual. Então eu acho que o que está implícito aqui é a nossa responsabilidade de transformação, de transmutação interior. Eu acho que a gente acaba esperando que aconteça um ato revolucionário, um ser espiritual que vai descer e vai mudar a nossa vida, e a gente acaba esquecendo dessas mudanças e dessas transformações interiores que a gente tem que ir trabalhando no nosso dia a dia. E lembrando Charles lembrando o Charles do primeiro depoimento, ele citou Gandhi, e a frase mais famosa de Gandhi é: seja a mudança que você deseja no mundo. Eu acho que encaixa um pouco aí com a fala da Tatá, né? Exatamente, muito bem colocado. Gratidão aos nossos amigos ouvintes, Charles, Tiago, Júlio e Rafaela. Desejamos a vocês aí um ótimo final de ano e agradecemos pela contribuição riquíssima que nos deram para que esse nosso episódio pudesse ser realizado com base na temática atual, no real significado dessa personalidade, Jesus Cristo, que tantos de nós hoje temos dificuldade em entender, principalmente nesta época de Natal, qual o real significado, sentido, enfim, deste ser, desta forma que Deus encontrou aí dentro das religiões cristãs de comunicar os homens de um novo padrão de caminhar, de um novo padrão de busca, de um novo caminho para que nós pudéssemos atingir e chegar até Ele. Então nós vamos ficando por aqui, agradecemos novamente a participação aí dos nossos ouvintes que nos mandaram esses depoimentos. A nossa ideia é de que isso ocorra com maior frequência, né? Nós vamos usar as nossas redes sociais para contatar vocês. E queremos que vocês também nos contatem através delas, né? Sim, e já aproveitando que o mestre se manifestou aí, quais são as nossas redes de contato? O Castbox aqui no canal do Chumbo Ouro. O Instagram é projeto.transmutar. Nós temos também o e-mail que é contato@projetotransmutar.com.br. Tem o nosso canal no YouTube também. Projeto Transmutar. Lá dentro do canal Projeto Transmutar no YouTube nós temos a playlist do podcast do Chumbo Ouro. E nós temos também o nosso canal no Telegram, onde vocês poderão acompanhar todas as postagens e conteúdos recém-lançados
e também os que já foram lançados, pois ficarão sempre disponíveis ali para a sua consulta e, claro, para a nossa felicidade, contando com a sua audiência. Muito bem, nossa intenção é que isso aqui vire uma comunidade cada vez maior, né? Então compartilhem aí com seus amigos, esperamos que vocês tenham gostado. Se sintam livres para participar com comentários, dúvidas, sugestões. É isso, um grande abraço, Paz e luz a todos. Um beijo, até logo e transmutem-se!